Mas então, voltando à sua questão de natureza filosófica, como é que haveria amor sem transgressão? Não, isso é só uma manifestação do amor, que é aquele que continua amando apesar do erro, do engano, da mentira, da maldade. Esse é o amor que anjo não conhece. O Novo Testamento diz que é um amor que os anjos perscrutam. Quando eu digo anjo, você pode imaginar toda essa assembleia de entes celestiais, desta e de qualquer dimensão, todos os alienígenas universais. Deus pelos vermes. Eles não entendem essa misericórdia que vai de eternidade a eternidade. Nenhuma criatura consegue compreender. O amor de Deus é insondável, é inescrutável, é inexplicável. Ele só é demonstrável no escândalo da cruz, que não é tanto um escândalo para nós, mas Paulo disse que era um escândalo para anjos. Anjos. Era um espetáculo a anjos perplexos. Vendo, eles diziam, mas esse é o eterno encarnado, esvaziado, vermificado entre os homens, amando de maneira inescrutável, mas inegável, porque ele morreu por esses caras. E morreu por toda essa criação mortal. Isso não dá para entender. Nem eles entendem. Agora, amar, eles foram objetos de amor. Tudo que Deus criou, ele criou por amor. Criou para amar. Agora, todos os seres com consciência de si que ele criou, ou mesmo os seres sem consciência de si, mas com alguma ânima, com alguma animalidade, com alguma pulsão, com alguma mobilidade, ele deu essa instintualidade livre que se orienta pela percepção da sobrevivência. Mas em relação a nós humanos, nos deu consciência. Em relação a essas outras criaturas extraterrestres, essas criaturas universais, essas criaturas que a gente chama de angelicais, mas são esses alienígenas indizíveis, ele também os criou com essa mesma liberdade. É por isso que a estrela da manhã, ou assim simbolizada na Bíblia, ou depois que veio a ser chamado de Satanás, que é o adversário, o opositor, o diabo, que é o grande divisor, ou vários outros apelidos, ele foi feito em amor e foi amado. Amado, amado, amado. Mas ele surtou. Ele é o grande narcisista. O mito do Narciso reflete essa criatura que foi criada tão linda, tão linda, tão linda, que se apaixonou por si mesmo. E achou que o Criador ficava devendo a sua beleza, a sua sublimidade, a sua grandeza, a sua inteligência. Ele tinha reparos a fazer na criação de Deus. Ele devagar foi não gostando de tanta unanimidade universal entre as muitas criaturas e criações a respeito do Criador invisível. Por que vocês amam aquele que vocês nunca viram? Porque assim como eu nunca vi a Deus e não verei,
porque está dito e determinado que Deus não é disponível à visibilização humana nenhuma, nunca foi visto e nem será, que a expressão de Deus para a criação é o Cristo eterno, que é a expressão exata do seu ser, e que na história humana se manifestou em Jesus, mas ele é um em Deus e com Deus desde sempre, desde antes de sempre existir, desde antes de qualquer coisa, ele é. E foi ele que, em se esvaziando, explodiu e surgiu toda essa criação. Por isso a criação foi feita dessa entrega do chamado Cordeiro de Deus, que explodiu os universos em criação. E ele mesmo se identificou como um homem na plenitude da história dos vermes que somos nós. Essa perplexidade universal para anjos, para demônios, para todas as criaturas de todas as dimensões. No entanto, a liberdade para escolher ser diabo, escolher ser Lúcifer, escolher ser anjo de luz contra Deus, já estava dada e foi usada do jeito que a gente sabe. Porque, conquanto eu pessoalmente nunca tenha tido um encontro vis-à-vis com Satanás, eu encontro com o diabo todo dia, desde garoto na sociedade humana. Eu vejo o diabo em muitos lugares, em muitos seres humanos, eu vejo o diabo. Eu já vi muito, e às vezes eu vejo o diabo em gente boa, que surta de ódio, de tal forma que você olha para os olhos da pessoa e os olhos mudam por inteiro, e você não enxerga mais a naturalidade do olho, vai ficando aquela coisa toda negra, de trevas, não importa quais sejam as cores desses olhos, quais sejam, se manifesta como treva. Eu já vi demais. Tem gente possessa e gente não possessa, mas basta estar cheia de ódio que a gente vê a mesma manifestação homicida no coração. Isso precede a criação na Terra, precede os humanos. Isso está presente no universo, gente, desde tempos que a gente não pode medir, provavelmente desde a criação do próprio tempo. Mas Provérbios, no capítulo 8, na Bíblia, diz que quando o Senhor criava todos os mundos e todos os universos, os anjos cantavam e se alegravam nas estrelas dos cosmos, dando glória à criação extraordinária, ao caos que virava forma, cor, beleza, energia, as mais diversas formas de energia, as criaturas mais indefiníveis e inimagináveis iam aparecendo em toda a sua manifestação de esplendor, e as estrelas cantavam, os seres cósmicos louvavam ao Senhor, até que um dia teve um cara que disse: é muito amor convergido na direção de um só. Estava bom a gente dividir isso aqui, por isso o diabo, a primeira divisão, foi essa divisão de tentar criar grupos de antagonistas, de satanases contra a criação de Deus. E simplesmente isso está para além da filosofia, da física, da metafísica, de quando isso aconteceu. Você precisa ter uma apropriação de fé para, crendo nas Escrituras e, sobretudo, crendo no Evangelho de Jesus e no ensino dos apóstolos, entender essas muitas camadas e essas liberdades, esses livre-arbítrios dados a todas essas camadas. A grande questão que fica é a seguinte: Deus desenvolveu a capacidade de odiar porque surgiu um Satanás? A minha opinião é que nem Satanás é odiado por Deus. Deus não odeia nada nem ninguém.
Ele aborrece o mal, ele aborrece a iniquidade, a mentira, a maldade, a injustiça, a manipulação, a covardia, a utilização de criaturas por outras criaturas. Vocês podem ter certeza que Jesus não está com Putin, que o Deus eterno não está com as mãos estendidas na direção do Putin. Ele hoje é um filho do Putin, diabólico mesmo, fazendo mal. E não há argumentos na Terra que justifiquem maldades desse tipo. Como não havia argumento que tenha justificado qualquer maldade de qualquer ente que abusou da humanidade ou do próximo ou da criação. Jesus não gosta disso. O Eterno não gosta disso. Agora, ele não odeia o Putin. O desejo dele é que o Putin deixe de ser um filho do Putin e se transforme num filho de Deus. Se quebrante, saia dessa e que se arrependa da sua síndrome de Lúcifer, do seu espírito de Nero, de Calígula, de Hitler, de perversos, de Stalin, no coração dele. Essa é a vontade de Deus. Agora, como é que é em relação ao diabo? Eu tenho que dizer a você que eu mesmo aprendi a não odiar o diabo. Eu o enfrento, mas não tem um pingo de ódio no meu coração contra diabo, nem demônio nenhum, nem ninguém. Sabe por quê? No dia que eu odiar o diabo, eu começo a me transformar num deles, num diabo. Assim como se Deus odiar o diabo, Deus se endiabra. Deus é amor. E não ficou nem um pedacinho para odiar quem quer que seja e nenhuma criatura. Esse é o mistério da sublimidade divina. Ao mesmo tempo, o livre-arbítrio está dado. E cada um pode usá-lo em seu favor ou pode usá-lo contra si. Eu posso fazer um parto ou eu posso enfiar uma faca na barriga da grávida e matar a ela e a criança. Tudo ato de livre-arbítrio. O Putin poderia mandar ajuda e socorro e alimentos para alguma província sob os domínios dele, ou a dizer, não, nós vamos agora ajudar a educação na Ucrânia, vamos fazer isso tudo, não tem problema. Nós temos laços de afetos antigos, mas não. Ele transformou o afeto em ódio, porque ele quer tomar poder. Mas ele poderia fazer outra coisa. Qualquer um de nós poderia ser outra pessoa. E é por isso que nós somos indesculpáveis.